Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema essencial, né? Um tema importante, que é como integrar as tecnologias digitais de comunicação no ensino de ciências de forma inclusiva e interativa. Então, nós vamos ver como transformar nossas práticas com o uso de recursos digitais, promovendo o engajamento de todos os estudantes, né, com e sem deficiência. No nosso webinar, nós já tratamos de tecnologias assistivas, né? Então, agora, nós vamos falar de um tema que desperta muito o interesse dos estudantes e também entre nós, professores, que é a gamificação e o uso de jogos digitais no ensino de ciências, né? Mas, primeiro, é importante entender a diferença entre jogo digital e gamificação. Os jogos digitais são, de fato, jogos completos, né? Com regras, personagens, com fases, objetivos, que podem ser utilizados como uma ferramenta no ensino, como por exemplo, o Minecraft Education ou simuladores científicos, né? Já a gamificação, ela é o uso de elementos de jogos em contextos que não são jogos. Por exemplo, pontuação, ranking, desafios, recompensas, narrativas. Isso torna as aulas mais envolventes, né? Então, no ensino de ciências, a gamificação ela pode ajudar a estimular a participação, né? Pode aumentar o engajamento e ainda favorecer a aprendizagem ativa dos alunos, né? Então, vamos para um exemplo aqui. Em uma sala de aula, né, você vai falar sobre o ciclo da água. Então, nós podemos usar o Kahoot ou quizzes, né, para criar quizzes interativos com perguntas em forma de desafio, né? E os alunos participam, né, com seus celulares e eles vão responder em tempo real. Isso funciona muito bem como uma revisão, por exemplo, um diagnóstico inicial, tá? Outro exemplo, no conteúdo de sistema do corpo humano, né? O Minecraft Education ele pode ser usado para construir o caminho do sistema circulatório respiratório, por exemplo. Os alunos eles podem construir juntos, explicar as funções de cada parte, porque isso acaba não, é uma forma lúdica, né, e colaborativa de aprender esse conteúdo, né? Um outro exemplo são os simuladores de laboratório online, como o PIT, né? Nós já falamos muito dele aqui. Né? Ele traz experimentos virtuais interativos, né? Ele é ideal para escolas sem laboratório físico, né? Onde os alunos eles podem simular misturas químicas, leis da física, entre outras formas, entre outras atividades, né? Experiências, mas que vão acontecer de uma forma segura, né? E de uma forma divertida, tá? Temos também o uso de missões temáticas, né? Como no RPG, por exemplo. Né? Uma aula sobre ecossistemas ela pode se transformar numa missão, né? Onde os alunos vão ter que salvar uma floresta em desequilíbrio. Né? E como é que eles vão fazer isso? Resolvendo desafios com conhecimento de cadeia alimentar, relações ecológicas, impactos ambientais. Então, alguns elementos você vai poder aplicar facilmente com ou sem tecnologia. Por exemplo, um sistema de pontos e moedas virtuais que vai estimular os alunos na resolução de exercícios. Né? Cada atividade que ele vai resolvendo, ele vai ganhando esses pontos ou ganhando essas moedas. Um outro exemplo são os cartões de desafio com enigmas científicos. Jogos de tabuleiro adaptado, né?
bingo de termo científico, trilha de fotossíntese, dominó de reações químicas. Tá? Então, a gamificação ela também contribui para essas atividades e contribui para a inclusão. Por exemplo, alunos com dificuldade na leitura podem usar ferramentas que leem as perguntas em voz alta, né, que são os leitores de tela, como nós já falamos no webinar. Alunos com TDAH, eles podem se beneficiar das atividades, de atividades que tenham metas claras, que tenham recompensas imediatas. Né? Para eles isso é importante. Né? Então, o segredo da gamificação é planejar. É planejar com a intencionalidade pedagógica, que é o que a gente sempre fala. Né? Ela não é um brincar por brincar, mas sim usar a estrutura dos jogos para motivar, para organizar, para transformar a aprendizagem em uma experiência memorável até, a gente pode dizer assim, né? E aqui nós temos alguns exemplos de jogos digitais para ciências, né? Que podemos utilizar em ciências, que é o Kahoot e o Quizzes, né? Com ele nós podemos fazer avaliações e revisões com competições entre os alunos. O Minecraft Education Edition, que nós podemos construir ecossistemas e simulação de experimentos. E o Plickers, né, que podemos com ele fazer avaliações rápidas com cartões físicos e também leitura por celular. E agora nós vamos entrar em uma das ferramentas mais versáteis, né, que nós temos à disposição, que são os aplicativos educacionais. Né? Esses aplicativos eles são práticos, são acessíveis. A maioria, em sua maioria, são gratuitos, né? E possibilitam experiência de aprendizagem significativa, tanto dentro como fora da sala de aula. Em ciências, esses aplicativos eles podem ser usados para exploração de conteúdos, experimentação, simulação, coleta de dados, também a visualização em 3D, entre outras finalidades, né? Então, vamos apresentar aqui alguns exemplos que, né, nós podemos indicar, vamos dizer assim. Nós temos o Google Earth, que eles são bons para trabalhar temas como ecossistemas, mudanças climáticas, geologia. Os alunos eles podem viajar virtualmente pela floresta e, por exemplo, viajar pela floresta amazônica, visitar desertos, ver de perto os efeitos do desmatamento, né? E ele ainda permite também sobrepor camadas, imagens com dados ambientais e fazer uma comparação virtual entre anos, né? Como era aquele ambiente há 10, 20 anos atrás e como ele é hoje. Tá? Nós temos também o Starwalk 2, que ele é um planetário de bolso. Basta apontar o celular para o céu e esse aplicativo ele mostra em tempo real as constelações, os planetas, as estrelas, né? Ele pode ser utilizado para introduzir a astronomia, ia dizer autonomia, a astronomia de forma simples, podemos dizer até que encantadora, especialmente em turma dos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Nós temos também um aplicativo que ele é ótimo, né, para explorar o corpo humano em 3D. Você pode, através dele, visualizar órgãos, sistemas, doenças, com camadas interativas, com zoom. Ele é ideal para os conteúdos de anatomia e fisiologia. Né? Temos os simuladores de química, que eles vão permitir montar moléculas, visualizar reações, compreender conceitos abstratos, né? E isso vai acontecer de forma visual e interativa.
Além dos aplicativos de conteúdo, existem também aqueles aplicativos que ajudam na organização do estudo, né, na organização do trabalho colaborativo, como o Padlet, né, que ele serve para montar murais digitais, o Khan Academy, que ele tem uma seção de ciências muito boa, o Trello para organizar as etapas de projetos científicos, né? E também a gente não pode esquecer dos aplicativos de acessibilidade, que eles são essenciais para uma abordagem mais inclusiva, né? Como o HandTalk, os leitores de tela, né? E os aplicativos que permitem também as legendas automáticas, né? Então, o segredo aqui é o uso pedagógico intencional, né? O aplicativo ele não substitui o professor, ele vai ampliar as possibilidades da prática docente, né? E, então, por isso, quando você for escolher um aplicativo, sempre se pergunte: ele ajuda meus alunos? Esse aplicativo ele vai ajudar meus alunos a compreender melhor o conteúdo? Ele vai estimular a curiosidade, a investigação? Esse aplicativo ele está alinhado aos objetivos da minha aula, né? Então, é importante que você se faça essas perguntas, né? E aí nós vamos então prestar atenção e sempre nos perguntar isso, né? Resumindo, a nossa intencionalidade pedagógica. E aí, quando nós falamos de ensino de ciências, né, com o apoio de tecnologias digitais, os sites educacionais, eles também são recursos muito importantes, né? E às vezes eles são subutilizados, né? Esses sites, eles oferecem materiais gratuitos e atualizados, oferecem vídeos, simulações, planos de aula, né? Atividades interativas e até jogos que vão ajudar a tornar o ensino mais dinâmico e conectado também com o cotidiano dos alunos, né? Então, eu trouxe aqui alguns dos principais que vocês podem usar desde já, né? O Pitch, que ele é um site muito bom com simulações interativas de física, química, biologia e matemática. Por exemplo, é possível demonstrar visualmente a lei de Ohm, o funcionamento de uma célula, mudanças de estado físico da água, né? Com controles que o próprio aluno ele vai manipular, né? Então, isso é ótimo para as aulas experimentais, mesmo sem laboratório. Outro site também é o Manual do Mundo, né? Um site do YouTube, que é um recurso muito popular, que ele traz experimentos simples, bem explicados, experimentos de baixo custo, né? Que podem ser feitos em casa ou em sala de aula. E ele pode servir como um apoio, né? Para despertar o interesse dos alunos, tanto para despertar o interesse dos alunos, quanto para complementar o conteúdo mesmo curricular. Existe também o Museu Virtual de Ciência e Tecnologia, né? Muitos museus eles oferecem visitas virtuais com recursos interativos. Nós temos o Museu Catavento, em São Paulo, o Museu de Ciências da PUC, do Rio Grande do Sul, por exemplo, que eles têm exposições online sobre energia, corpo humano, espaço, física, química, e essas exposições elas podem ser exploradas coletivamente com os alunos, tá? Temos também o Khan Academy, que ele oferece vídeos e exercícios interativos em diversas áreas, né? E ele tem uma excelente seção de ciências, incluindo biologia celular, ecologia, astronomia. Ele é ideal para revisões e estudos, e também como ele serve como apoio para o ensino híbrido, tá? Outro também é o portal do professor do MEC, né? Um acervo de planos de aula prontos, de textos, de vídeos organizados por tema,
né, por etapa de ensino, por área de conhecimento, e ele também é muito útil para pesquisar ideias e adaptar metodologias, tá? Nós temos também outros sites interessantes que, por exemplo, o Mundo Educação, a Nova Escola, o Ensino de Ciências por Investigação, da UFMG, Brasil Escola, que ele traz infográficos e traz textos acessíveis, né? E temos também plataformas como o EduCaps, né, com materiais de universidades públicas e conteúdos de acesso livre. E aí, ao mesmo tempo, eu trago também, assim, para vocês algumas orientações importantes, né? Quando você for buscar esse site, sempre verifique a credibilidade da fonte, né? E se o conteúdo está atualizado, né? Você vai avaliar também se o recurso ele está alinhado com o nível de ensino e os objetivos da sua aula, né? Se ele se adequa. E aí nós orientamos também que você propõe atividades em que os alunos interajam com o conteúdo do site, né? Por exemplo, uma pesquisa guiada, um relatório, um mapa mental, ou até mesmo uma apresentação com base nas informações que esses alunos encontraram nesse site, né? E aí, como exemplo de atividade, nós podemos imaginar uma aula sobre mudanças climáticas, né? Os alunos eles vão poder visitar uma reportagem interativa, né, no site da WWF, por exemplo, ou do IBGE, explorar gráficos e depois eles vão construir uma linha do tempo dos impactos ambientais que foram acontecendo, que eles encontraram nessa pesquisa, né? Então, isso vai ativar o pensamento crítico dos alunos, a interpretação de dados e o engajamento com o mundo real também. E aí, agora eu também peço que agora nós vamos ampliar o nosso olhar para softwares e para técnicas digitais que podem transformar a aprendizagem de ciências, né? Diferente dos aplicativos que normalmente são pensados para dispositivos móveis, os softwares eles costumam ser instalados em computadores, né? Mas eles também oferecem mais robustez, né? Eles são ideais para projetos mais complexos, né? Ou um aprofundamento do conteúdo, né? Nós também vamos trazer aqui técnicas digitais que aproveitam essas ferramentas para facilitar a compreensão e a retenção do conteúdo, né? E o envolvimento dos alunos. Então, como primeiro exemplo, nós trazemos o Stellarium e o Celestia, que são softwares gratuitos, que eles funcionam como planetários virtuais, né? Eles permitem observar as estrelas, planetas, constelações em tempo real, com visualizações em 3D. Então, eles são excelentes para trabalhar a astronomia de maneira interativa. E é possível, por exemplo, nele simular o céu em diferentes épocas do ano e identificar ou até identificar as constelações, né, vistas em uma determinada localidade, né? Temos também o Tinkercad, né, que ele é uma plataforma de modelagem em 3D, né, e também de circuitos elétricos. Com ele, os alunos podem construir protótipos digitais de células, de moléculas, ou até maquetes de ecossistema, né? Em turmas mais avançadas, dá até para simular projetos de robótica, né? Então, isso vai desenvolver um pensamento computacional e a criatividade científica desses alunos, né? Mas aí esse outro exemplo, né? Já para memorização e o estudo, temos o Anki, né? Que ele é um software baseado em flashcards de repetição, né? Ele é ideal para revisão de conteúdos científicos, né? Por exemplo, como a tabela periódica, nomenclaturas químicas, função dos órgãos, entre outros, né? O professor ele pode criar baralhos de cartas personalizadas e compartilhar com a turma. Em relação, outra coisa também em relação ao acompanhamento da aprendizagem, né?
O Google Classroom, ele permite que os professores organizem os conteúdos, as tarefas, os vídeos, tudo em um ambiente digital integrado, né? E ele pode ser combinado com o Google Forms, né, para fazer diagnósticos, e com o Jamboard, que ele vai servir para que os alunos façam atividades colaborativas, tá bom? Agora aqui falando das técnicas, né? Falando das técnicas digitais, nós podemos falar aqui, citar como exemplo os mapas conceituais digitais, né? Que eles são usados como ferramentas, né? Tem um, por exemplo, que é o MindMeister, né? Eles ajudam os alunos a organizar visualmente os conteúdos de ciências. Tem o WebQuest, que eles são investigações guiadas, né, pela internet, onde os alunos vão receber uma missão, né, como pesquisar, por exemplo, causas e consequências da poluição, e eles vão percorrer links confiáveis para resolver esse desafio, tá? E nós temos também a realidade aumentada, né, com aplicativos que eles podem projetar, né, modelos tridimensionais de células, sistemas do corpo, né, fósseis, e ele é usado apenas no celular. Então, o uso de softwares e o uso dessas técnicas digitais não é apenas uma novidade tecnológica, mas é uma forma de promover a autonomia, promover o protagonismo, né? E a aprendizagem ativa, que é o que a gente sempre fala aqui. E o melhor, muitas dessas ferramentas são gratuitas e têm versões educacionais, tá? E aí, por último, mas não menos importante, nós temos as plataformas educacionais digitais, né? Que elas têm se tornado um alicerce, uma ajuda no ensino de ciências, especialmente quando pensamos em metodologias híbridas ou até totalmente online. Essas plataformas, elas funcionam como ambientes virtuais, né, de aprendizagem, onde os professores, os alunos, eles podem compartilhar conteúdos, realizar atividades colaborativas, o professor pode monitorar o progresso dos alunos e ainda também criar momentos de aprendizagem ativa de uma forma dinâmica, de uma forma interativa, né? Então, colocamos aqui alguns dos principais, né? Por exemplo, o Google Classroom, que nós já mencionamos em outro momento, mas ele merece um destaque mais uma vez porque é uma das plataformas mais acessíveis e integradas vamos dizer assim, desse ecossistema do Google, né? Além de ser gratuita, ele permite criar aulas, distribuir tarefas, corrigir provas, compartilhar recursos, né, recursos digitais e até mesmo realizar videoconferências pelo Google Meet. Temos também o Moodle, que é a plataforma que nós usamos, que ele é uma das plataformas mais robustas para o ensino de ciências, né, para o ensino como um todo. Ela é muito utilizada por universidades e escolas técnicas e ela permite criar cursos completos, contextos, fóruns de discussão, quizzes, tutoriais em vídeo e até atividades práticas que os alunos podem fazer de forma autônoma. Né? Ela é ideal também para quem trabalha com ensino à distância ou ensino híbrido. Nós temos também o Edmodo, essa plataforma ela é focada na interatividade, né? Na interatividade e na colaboração. É uma plataforma muito intuitiva para professores e alunos e permite o envio de tarefas, discussões em grupo, e também traz feedbacks imediatos. Ele pode ser usado tanto para as aulas de ciências, como para manter o engajamento, né, dos alunos fora do horário escolar, com quizzes, fóruns de discussão sobre os temas científicos. Temos também o Canva, que é uma plataforma mais
vamos dizer assim, uma das mais usadas, né, por instituições de ensino superior, e ela oferece um design bem intuitivo de diversas ferramentas para integração com outras tecnologias, né? Com o Canva você pode criar painéis interativos, você pode planejar trilhas de aprendizagem para seus alunos e ainda também realizar avaliações com feedbacks personalizados. E por último temos o Kahoot e o Quizzes, né, que embora sejam ferramentas de quiz, eles também podem ser usados em plataformas como o Google Classroom, o Moodle. Eles vão ajudar a criar avaliações rápidas, avaliações dinâmicas, que podem ser usadas tanto na revisão quanto no diagnóstico no início de uma determinada disciplina, tá? Então, essas plataformas, elas oferecem flexibilidade. Elas podem ser, com essa flexibilidade delas, elas, elas podem adaptar o ensino de ciências aos diferentes ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos. Por exemplo, em uma aula sobre ecologia, nós podemos criar um quiz interativo, né, no Kahoot, que vai permitir que os alunos testem seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, eles vão competir e vão interagir de maneira divertida, né? Podemos também criar uma tarefa colaborativa no Google Classroom, onde os alunos eles vão trabalhar em grupos para investigar um bioma e apresentar suas descobertas, né? Outro benefício das plataformas é a monitoria constante, né? Você pode acompanhar o progresso de cada aluno em tempo real e oferecer um feedback imediato, né? Ajustando o conteúdo conforme a necessidade. Uma coisa importante a se falar aqui é que o uso das plataformas digitais eles também pode ser uma oportunidade para desenvolver para desenvolver as habilidades, para preparar o aluno para um mundo em que a tecnologia ela faz parte já das profissões, né? Incluindo a área das ciências, incluindo as áreas das ciências. Então, aqui, para o encerramento, a reflexão final, nós trazemos que as tecnologias digitais da comunicação, elas tornam o ensino mais inclusivo, atrativo e significativo. O uso de tecnologias ele precisa ser intencional e pedagógico, que é o que já falamos várias vezes, a intencionalidade pedagógica. Não é usar por usar, tem que ter uma intenção, tem que ter um objetivo na utilização daquele conteúdo. Agora eu queria também saber, né, que recursos você já usa, né, ou gostaria de experimentar, né? O compartilhamento das experiências entre professores, ele é fundamental para que nós inovemos juntos, tá? Então, vocês podem também no grupo de vocês discutir um pouco, né? Depois dessa aula, de todas essas ferramentas que eu falei, vocês conversarem um pouco e ver o que é que você já usou e não usou ainda e gostaria de experimentar. E troca essa experiência com seu colega, né? E aí, finalizando, eu trago aqui algumas referências utilizadas na aula de hoje, tá? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.